Quase 70% dos estudantes na faixa dos 15 anos de idade não conseguem diferenciar fatos e opiniões no momento da leitura de textos. Esse dado é de um relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que acaba acontecendo, né? Segundo este documento, a desinformação acaba levando muitas vezes à polarização. Para conversar com a gente, entender como desenvolver estratégias para não cairmos em conflitos, especialmente em situações de opiniões divergentes, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Maírla Pinheiro, que é psicóloga da Apvida, gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada a todos e todas, né? É muito importante estar aqui para falar um pouco desse tema, né? E aí eu estou disposta a contribuir com vocês da melhor forma possível. Legal. Maírla, quais situações ou razões justificariam o fato de que as pessoas hoje na sociedade, de uma forma geral, estão se mostrando um pouco mais intolerantes em assuntos, por exemplo, como política, religião? Existe alguma explicação para isso? Na verdade, a intolerância, ela surge muito ali da falta de conhecimento de certos assuntos, né? Muitas vezes eu não tenho o conhecimento específico e falta de empatia com grupos menores, né? Então, assim, às vezes é dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ser empático mesmo com certas situações, e também tem essa questão das mídias, das redes sociais e esse fato da polarização mesmo. Uhum. Segundo o documento, né, além da polarização, a desinformação acaba levando também a uma diminuição da confiança nas instituições públicas. Em que momento a gente começa a perceber, né, que há risco, inclusive, para a democracia, quando a gente tem a disseminação aí de informações, especialmente aquelas sem credibilidade? As diferenças elas se tornam uma problemática quando você começa a não respeitar as diferenças e entender como com as crenças da outra pessoa fazem com que ela tenha aquele comportamento diante, não só o comportamento, mas o pensamento diante de um assunto específico. Geralmente isso acontece mais com questões religiosas, esportivas e também na política, né? As crenças, as experiências das pessoas, até que ponto elas influenciam as opiniões e a tolerância que as pessoas têm com as opiniões alheias? Normalmente, quando você tem toda uma crença enraizada desde a infância, isso influencia negativamente porque você acaba não dando espaço para você conhecer o ponto de vista da outra pessoa, como aquela outra pessoa pensa. E isso é extremamente importante, principalmente nessa questão de formular opiniões, de você respeitar o próximo, de ter empatia nesse lugar, né? O que acontece muito hoje na internet, com essa questão da polarização, é que cada um vai para aquele grupo que se sente mais à vontade, para aquele grupo que vai falar normalmente aquilo que você quer ouvir, né? E isso, de um modo geral, não é bom porque você acaba não entendendo a opinião do outro e como aquele outro pensa dessa forma, né? Então, as crenças mais enrijecidas relacionadas às opiniões, elas acabam não sendo tão favoráveis, porque você acaba não ganhando com isso, né? Na verdade. Você falou da internet, as redes sociais acabam sendo um ambiente bastante favorável, então, para essa polarização de opiniões? O que acontece? A rede social, ela cria bolhas, né? Ali é onde o indivíduo ele fica extremamente confortável se ele entra ali com aquilo que ele quer ouvir, com as coisas que ele, né, ele se sente mais à vontade com aquele grupo. Então, ele acaba que, de uma forma ou de outra, se sentindo muito à vontade, às vezes, para falar aquilo que ele quer, sem pensar, né, um pouco na opinião do outro indivíduo.
Certo. Maírla, quando que a diferença de opiniões se torna alguma, né, acaba se tornando algo ruim, e você acredita que para ter uma convivência saudável é necessário, de fato, ter essas diferenças? Sim, é necessário, né? E assim, é, a gente percebe que acaba sendo ruim quando você desrespeita, né, a opinião do outro, né? Quando você não entende ali uma parte do que o outro quer colocar na história, que tem uma vida inteira, né, do outro, que levam a ele ter essas crenças, que levam a ele a esse lugar de pensamento que não obrigatoriamente é diferente do meu, mas o mínimo que você deve fazer é uma escuta ativa, né, do direito do outro de falar, de conversar, enfim. Uhum. A gente, falando especificamente com relação à política, teve esse ano o período de campanha eleitoral, que é um período em que são incentivados os debates políticos, né? Como que a gente pode identificar um momento em que, em uma discussão ou em um debate, ele deixa de ser produtivo, ter resultados positivos e passa a se tornar algo prejudicial? Bom, normalmente acaba se percebendo quando começa a usar ataques pessoais, né? Assim, diretivo para aquela pessoa, não deixando a pessoa colocar a opinião dela. Você faz vários cortes na fala daquela pessoa, né? Tomando dela o lugar de fala. Então, acaba ficando desconfortável, né? E prejudicial. Na verdade, o diálogo ele pode se tornar prejudicial quando o outro ele é tirado também o direito de fala, por exemplo, por várias vezes que ele é interrompido, ou propriamente quando a pessoa não valoriza ali, quando a pessoa não dá credibilidade ao que o outro está falando, né? Embora que você tenha opinião diferente, embora que você seja formado por ideias diferentes, não significa que o que você está falando, que o seu conteúdo não tenha valor, né? Legal. Quais são os passos, então? Algumas dicas, algumas orientações que a gente poderia levar aqui para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, né? Sobre como nos tornarmos pessoas mais tolerantes, especialmente aquelas com as quais não concordamos. Bom, praticar uma escutativa, né? Isso é importante, é o que a gente vem o tempo todo batendo na tecla diante dessa fala, né? Praticar essa escutativa e também é você refletir sobre as suas próprias crenças, né? Porque nem é aquela história, tem os dois lados, né, da versão sempre. Então, cada um vai carregar a sua verdade. Então, cada um vai defender aquilo que acredita, aquilo que ele foi formado a vida inteira para acreditar. Muitas vezes tem uma questão familiar, muitas vezes tem uma questão social que está relacionado às suas crenças, né? Então, assim, é importante você praticar essa escuta ativa e você refletir também sobre as suas crenças, né? Uhum. E quando é a outra pessoa que não está disposta a ouvir sua opinião, a compreender sua ideia, acaba reagindo de uma forma até agressiva muitas vezes, né? Qual deve ser a nossa conduta? Abandonar a discussão, se afastar da pessoa? O que você recomenda? Bom, não é preciso concordar sempre, né? Na verdade, você precisa entender um pouco, deixar que a pessoa fale, deixar a pessoa se expressar. Mas sim, se você está vendo que você não vai conseguir, né, manter o mínimo possível ali para que essa conversa seja respeitosa, para que essa conversa flua, né, que você deixe o outro manifestar a sua fala, manifestar o seu desejo ali. Então, assim, é interessante mesmo que você não prossiga, né, essa conversa, que você realmente não se estenda se você está vendo que não vai conseguir controlar a questão da raiva, né, da impulsividade ali que está relacionada à fala do outro. Uhum. E uma dicasinha aqui para a gente finalizar o bate-papo, Maírla, depois de uma discussão, um debate, momentos de tensão aí envolvendo um embate de ideias,
dicas, né, para a gente conseguir relaxar, retomar um trabalho, né, ou se organizar, se reorganizar, se autorregular emocionalmente. Bom, o que a gente sempre vem orientando, né? É uma prática de exercício físico depois daquele dia, né? Que você passou por diversas situações, que fez várias atividades durante o dia, então é momento de descarregar uma atividade física ou mesmo um contato com a natureza, uma técnica de respiração que você pode estar fazendo durante o final do dia ou até mesmo no início do dia, né? Uma meditação, tudo isso vem auxiliar para que você tenha uma vida mais tranquila e emocionalmente estável. Legal, excelente bate-papo. A gente conversou agora com a Maírla Pinheiro, que é psicóloga da App Vida, comentando um pouquinho com a gente aí sobre esse momento de intolerância religiosa, política, esse embate de ideias, dificuldade de entender, compreender, ouvir a opinião do outro, especialmente quando ela é diferente da nossa. Maírla, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigada, eu que agradeço, viu? Eu e toda a equipe do App Vida, a gente está sempre disposto e fico feliz em poder contribuir de alguma forma com a saúde mental das pessoas. Nós que agradecemos mais uma vez e eu aproveito para agradecer você aí que nos acompanhou pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o TV Câmara Bauru. Até a próxima!